Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre Cota, corretor de imóveis, franqueado da Remax Ace Remax 8º Andar em Belo Horizonte, nas regiões da Pampulha e Centro-Sul da cidade. E galera, hoje vou pegar já num tema polêmico aí, até tô falando com o meu time desde ontem já a respeito, e vou trazer para vocês aqui a situação, que é o seguinte: IA no mercado imobiliário, né? Como a gente vai usar essa ferramenta, né? E como essa ferramenta, na verdade, ela tem criado muita confusão aí com os nossos clientes, né? E como que você vai fazer para não ser surpreendido, surpreendida por essa ferramenta, né? De uma maneira que sua venda, por exemplo, possa cair, ou uma captação do imóvel ela não aconteça, ou que um proprietário não aceite uma redução por estar sendo ali conferindo dados, né? Ou sendo orientado até por uma IA. Deixa eu já ir bem direto num exemplo para vocês entenderem. O que está acontecendo, né? Foram 2 casos só essa semana, tá? 2 casos. O primeiro caso foi um caso em que o cliente ele já vendeu o imóvel e no período, né, do contrato de promessa de compra e venda e a escritura, o cliente resolveu, não sei quem resolveu, né? Alguém da família ali resolveu perguntar se tinha feito um bom negócio, né? Vendendo pelo valor que tinha vendido. E a IA, que é respaldada, né? Ela vai usar ali informações de imóveis anunciados, metro quadrado, né? Expectativa de metro quadrado, enfim. Vários dados aí que são dados confiáveis, mas são dados que não retratam a realidade de venda do mercado, tá? Isso é muito importante. Valor de anúncio, valor de avaliação é diferente de valor de venda efetivada, tá, galera? Isso aí tem que ficar bem claro. Então, para você que está me ouvindo, você tem que entender que é diferente. É diferente o valor de tabela FIP e o valor de negociação. É totalmente diferente. Por mais emocionado que você esteja enquanto proprietário ou proprietária para vender seu imóvel mais caro, você tem que entender que não adianta. Você pode perguntar para qualquer lojista de carro usado aí que vai te falar, irmão, tabela FIP é só no seu sonho, porque na realidade a coisa é diferente, né? E o lojista tem que ter o lucro dele, enfim, N coisas, né? Mas em resumo, né, a IA ela vai meio que trazer essa tabela FIP, né, esse valor de avaliação estimado do imóvel. Ela não vai levar em consideração negociações de fato efetivadas. E essa informação só o corretor posicionado ali que vive o mercado que vai ter com clareza. Enfim, e o fato é que a pessoa pesquisou na IA, percebeu que tinha feito uma venda mais barata do que poderia e estava querendo, inclusive, não fazer a escritura, cara. Pra você ter ideia. Tava cogitando pagar a multa. Tamanha diferença que foi, né? Que a IA sugeriu. E aí eu peguei esse caso e aí eu entrei na nossa planilha de ITBI, que Belo Horizonte, né, tem o ITBI público, né, o que é maravilhoso. BH e São Paulo tem isso. E é um dado muito bom, maravilhoso. Sugiro, inclusive, que se você é de outra cidade, de outro estado aí, que você crie um movimento junto do Cresce da sua região aí, enfim, para que o ITBI da cidade, né, do município seja público, para que você consiga acessar, que isso vai te ajudar demais a fazer, de fato, avaliações, estudos de mercado, né, que de fato geram resultado, né, porque estudo de mercado para você não vender o imóvel não faz sentido nenhum, né? A gente, enquanto corretor, precisa de vender. Então a gente tem que ter uma informação precisa de valor de venda e não valor de anúncio. E aí, quando eu puxei o ITBI lá desse imóvel e fui verificar, o imóvel mais caro que tinha sido vendido por 100 mil reais, no caso. Era uma loja em galeria. E tinha de 70 mil, de 80 mil, tinha esse mais caro aí que foi de 100 mil, e a gente conseguiu fazer a venda mais cara, né, por 110, ou seja, 10% acima do valor, do último valor de venda mais alto que tinha nesse endereço, né? Enfim,
E aí, na hora que a gente puxou também, a diferença era de 2 anos, uma valorização média aí que a gente considera do FIPZAP, a gente está falando aí de 2,5%, 3% ao ano do imóvel usado, ainda mais com essas características, um imóvel comercial dentro de galeria, é um negócio mais complicado, enfim. 110 mil me pareceu ser um valor bem justo, sim, né? Nessa análise, né? Já o ChatGPT estava sugerindo aí algo em torno de 140 mil. Então, ficou uma diferença aí de 30 mil reais, uma diferença aí de quase 30% no valor. E lembrando mais uma vez, né, que a venda mais recente de um imóvel similar no mesmo endereço havia acontecido por 100 mil reais, ou seja, 30% a menos, o que, né, enfim, mostra que talvez ali aquela análise da IA estaria um pouco exagerada, né? Não está completamente fora da realidade, mas um pouco exagerada. Pode acontecer da gente conseguir vender um pouco mais alto? Cara, pode acontecer. Mas aí vai muito do apetite do proprietário ali de fato querer resolver a situação dentro de determinado prazo. Enfim, encerra esse caso, vamos para um outro caso que aconteceu agora também. Cliente, dessa vez comprador, tá? Não era vendedor, era um cliente comprador. O cliente comprador... não, desculpa, aconteceu de fato com o cliente vendedor de novo. Foi o vendedor que utilizou a IA. O comprador visitou um imóvel que já estava captado, já estava precificado por uma outra imobiliária. O comprador fez a proposta no valor de anúncio e os proprietários recusaram a proposta no valor de anúncio, com o argumento de que se arrependeram do preço que colocaram porque pesquisaram no chat GPT ou enfim, alguma IA e percebeu que o preço estaria, na opinião deles, equivocado. O que fizeram? Aumentaram o preço. Aumentaram ali, cara, 15% no preço. Aumentou 15%. O cliente já estava com a expectativa, não foi 15%, né? Foi uns 8%, 6% mais ou menos, que é uma diferença relevante. O cliente já estava ali querendo comprar o imóvel e tudo mais, estava disposto, inclusive, a pagar mais mesmo. Na hora que viu esse aumento aí de 5% no valor do imóvel, falou, não, 5% eu não pago, mas eu pago mais 3% aqui, chego em tanto. O cliente, mais uma vez, retornou e falou, não, eu pesquisei aqui e continua barato, agora eu quero mais 5% a mais, ou seja, do preço inicial lá aumentou 10% ou um pouco mais, baseado em opiniões que teve ali da inteligência artificial, né? E um negócio ali que estava quente acaba não evoluindo, porque agora o cliente comprador falou, cara, por esse preço aí já não faz sentido. E um cliente super qualificado, quer morar na região, é um cliente com crédito aprovado, é o cliente pro imóvel, né? A gente sabe, a gente que está no mercado sabe como é que isso aí funciona, né? E era o cliente ideal pro imóvel, né? Então isso acaba criando um conflito muito grande. E aí eu cheguei na seguinte reflexão, né? Falei, cara, cada vez mais as pessoas estão usando, né, a inteligência artificial como uma ferramenta de busca, né? Então elas buscam informações, buscam conhecimento. Então antes a pessoa jogava no Google, qual que é o metro quadrado do meu bairro? Ia lá e tarará, o corretor falava que não era, e blá, 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 enfim. Hoje com a IA ela consegue ter uma conversa, né? Então ela conversa e ela acaba dando ali mais credibilidade porque ela sente que, cara, é uma pesquisa que eu fiz utilizando a IA. No Google, a percepção que a pessoa tem é que ela está usando informação que outras pessoas estão dando. Então ela está se aconselhando com terceiros. Com a IA, ela tem a impressão de que ela está gerando aquela informação, de que ela está gerando aquele estudo, né? Então acaba que não. Isso não é a minha opinião com base no que a IA me trouxe, né? E legal, show de bola. Eu acho que é uma ferramenta super interessante. A gente tem realmente o que usar. E aí entra o ponto que eu acho que a gente tem que ficar bem atento, com relação a como a gente vai trabalhar nesse mercado, né? Em que o cliente ele vai tirar a nossa avaliação, né? A nossa opinião ali, a nossa opinião de especialista, enfim. Isso está acontecendo em todas as profissões, tá, gente?
Isso é um médico. Cara, um médico, você foi no médico e mandou você tomar antibiótico, cara, você vai jogar lá no chat GPT, ô, tô com esse sintoma, o médico me passou um antibiótico, devo tomar ou não? É quadro de virose ou é quadro bacteriano? Isso está acontecendo, gente. Isso está acontecendo para todo lado, tá? Não é algo exclusivo do mercado imobiliário, não. Isso está acontecendo para todo lado. Então, o que a gente precisa fazer? E aí eu até passei essa orientação para o meu time, é que a gente passe a utilizar a ferramenta de IA para a gente se precaver, né? A gente já se organizar antes desse questionamento surgir. Então, uma vez que eu uso, né, eu faço estudo de mercado, enfim, utilizando as minhas métricas, a minha metodologia, que óbvio, com certeza a experiência nela vai valer muito mais do que o metro quadrado anunciado, né? A gente sabe que imóvel anunciado não é imóvel vendido, principalmente aqui no Brasil. Então a gente precisa de ter isso com muita clareza. E aí, quando a gente traz essa clareza e utiliza a IA para dar uma refinada no nosso estudo, e não só uma refinada, mas preparar a gente para objeções, por exemplo, o cliente às vezes, na hora que ele agenda com você para escutar o seu estudo, para você ir lá visitar o apartamento e tal, ele já tem um preço mais ou menos pré-definido. E talvez esse preço ele usou a IA para definir. Então, quando você chegar lá, você já chegar com essa percepção da IA já pronta, né? Então você já vai chegar lá com o argumento que a IA te deu antes de você chegar no imóvel. E aí, quando esse cliente vê o seu estudo e ele trouxer qualquer questionamento baseado no que ele viu de uma IA, você já viu e você já sabe o que a IA fala sobre aquele produto, sobre aquele contexto, sobre aquele bairro, enfim. De todas as informações que você, enquanto corretor especialista, consegue fazer a IA trabalhar de maneira muito mais inteligente, muito mais efetiva do que um leigo que vai colocar um endereço lá e pronto, acabou, né? A gente consegue ter muito mais dado, muito mais embasamento para dar profundidade nesse estudo com a IA e trazer essa profundidade num questionamento do proprietário quando ele falar, pô, mas mas eu fiz um estudo usando IA e tudo mais e ele me deu isso aqui, cara. Por que então que deu essa diferença? Então, o cliente, ele vai abrir a possibilidade de você trazer, falar, olha, inclusive eu até usei o ChatGPT, mas olha o prompt que eu usei, olha como que eu conversei com a IA, olha o que ela trouxe. Só que a IA, ela não leva em consideração imóveis vendidos, então é algo que a gente tem que chamar mais atenção. Essas são as ferramentas que mais fazem sentido, né? São as amostras vendidas que dão sentido para o estudo, né? A gente quer vender o imóvel, a gente não quer anunciar, a gente quer de fato gerar resultado. Então é algo que a gente precisa usar. E aí você vai usar perguntando enquanto vendedor, falar, eu quero anunciar meu imóvel aqui no bairro tal, na rua tal, lá, com essas características, o condomínio tem essas características, o valor de condomínio é esse, o IPTU é esse, blá, 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 a idade do prédio é essa, enfim. E ele vai te dar. E se você fizer a mesma coisa falando para o GPT que você vai comprar, é ainda mais inteligente, que ele vai te dar as opções, né? Eu fiz esse teste aí, e na hora que eu falo que eu quero vender, ele vira para mim e fala assim, inclusive eu coloquei o imóvel onde eu moro, né? Aí eu coloquei lá, e aí ele deu para mim lá os valores e disse assim para mim, olha, o metro quadrado está em torno disso, o valor que você pode vender seu imóvel está em torno desse valor aqui. Aí ele deu um intervalo X lá, pronto. Não falou mais nada, é isso. Na hora que eu trouxe o cenário do cliente comprador, ele já me trouxe 4 cenários. Um cenário em que eu estaria pagando muito caro, se eu comprasse acima de um valor X. Um cenário B, em que seria um valor esticado, que na opinião dele, olha, só paga isso se você quiser muito morar aqui, se assim, for o que você quer, se for um apartamento muito diferenciado, tiver assim, armários lindos, tudo reformado, aí você pode chegar nisso. Um terceiro preço, que é um valor que ele fala, cara, esse valor é um valor mercadológico, que tipo assim, tá dentro da lógica, que faz sentido você fazer esse investimento. E um valor D ali, né, um quarto valor, que é o valor que ele fala, cara, se você comprar abaixo disso aqui, você tá fazendo um excelente negócio. E aí você imagina, você enquanto vendedor, pede para ele avaliar, ele te fala, deixa eu criar o exemplo aqui, ele te fala 650 mil, enquanto vendedor, beleza. O comprador joga e o chat GPT fala que você deve pagar abaixo de 580, que é um bom negócio. Gente, que comprador quer fazer um mau negócio ou um negócio mediano? Nenhum, né? Todo mundo quer fazer um excelente negócio. Então, o GPT sugeriu fazer uma proposta abaixo de 580.
O GPT, por outro lado, para o vendedor, sugeriu não aceitar nada abaixo de 650. Então ali a gente chega nesse impasse, né? E 650 para o comprador, já estava falando que era um valor que já estava beirando o esticado ali. Então fica aquela dúvida, né? Tô comprando bem, tô comprando mal, e aí entra nessa dualidade muito grande que o corretor precisa se antenar em relação a isso e se informar para que quando essa situação acontecer, ele ter todos os argumentos, toda a estrutura para poder argumentar com o cliente comprador e o vendedor e fazer com que o negócio encaixe. E por essa razão, é fundamental a gente ter corretores de imóveis especialistas, posicionados, qualificados, para quando essa dúvida surgir, conseguir trazer confiança, né, e clareza para que a decisão de fato aconteça. Que esse é o papel do corretor de imóveis no momento de compra e de venda. É um momento de muita indecisão, de muita confusão, né? É uma decisão muito importante. Por essa razão, um corretor qualificado, um corretor especialista, faz toda a diferença. Beleza? Galera, espero que eu tenha ajudado você nessa trajetória. Chegou até aqui, se inscreve, deixa um like, deixa um comentário aí, deixa eu saber se você já está fazendo isso nas suas avaliações, que eu sei que tem muito corretor fazendo que tá olhando do lado do vendedor, mas tem que olhar o lado do comprador também, gente. O comprador também vai trazer as próprias ponderações. E se você pedir para a inteligência artificial ter o olhar de comprador, ela vai te dar uma percepção diferente, tá? Então é essa dica aí que talvez vai ganhar muitos de vocês aí. É esse ajuste aí que vai mudar o jogo para muitos de vocês na hora de fazer uma boa avaliação. Beleza? Turma, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. A gente se vê e falou!